para a gente dar continuidade, então, eu gostaria de chamar aqui o Anderson Santana, da Entrepay, que vai complementar um pouco essa questão da infraestrutura, falando como o ecossistema pode funcionar, né, e ser viável aí nas soluções de pagamento e soluções de serviços financeiros em geral. Palmas aqui para o Anderson, pessoal. Boa tarde. Mudar um pouquinho o sotaque. Vamos para um sotaque um pouco nordestino, né? Mudar um pouquinho a lógica das coisas. Vim aqui só para responder o Claudeni. Cadê ele? Já foi? Palmeiras tem mundial, tá? Só para ali falar. Tem. A gente inventou, então é nosso, tá? A gente dá para quem quiser, então é meu. Sou nordestino, sou de Aracaju, estou em São Paulo há 3 anos, tá? Atuando lá na Entrepay. Sou responsável pelo núcleo de negócios da Entrepay. A Entrepay é um adquirente como serviço. Acho que tem como pular esse vídeo. Estou a fim de colocar ele agora, não. Vamos para a apresentação? Porque como o Carlos, né, do BMP, eu trouxe uma apresentação para 1 hora também. E a culpa foi minha, de fato. E aí descobri aqui que tinha 25 minutos para falar, tá? Então, vou falar bem, tentar ser bem pragmático, bem sucinto, para a gente falar do tema e dar espaço para perguntas se surgirem, tá? O tema proposto, a ideia é trazer um pouquinho da visão do que seria ecossistema, tá? Essa palavra que virou moda falar, lá no Nordeste a gente chama de moda, aqui em São Paulo vocês gostam de falar de buzz, né? O embedded, enfim, vocês não abrem para perguntas, vocês abrem para Q&A, né? É interessante, é legal. Mas beleza. E aí eu trouxe aqui para a gente falar de ecossistema financeiro, os 2 sentidos que a gente costuma falar quando a gente fala ecossistema financeiro. E aí na apresentação a gente vai falar um pouquinho sobre os 2. Quando a gente fala ecossistema financeiro, óbvio, a primeira ideia que vem é ecossistema financeiro como um macroambiente econômico que todo mundo está inserido, é o nosso sistema financeiro nacional, é o que a gente conhece de cós salteado, tá? E aí o sentido que essa palavra vem tomando agora, até por conta das novas tendências e tecnologias, é ecossistema financeiro como uma solução integrada, como uma solução empresarial que a gente traz e que a gente consegue montar, né? Então, eu vou falar muito menos sobre ecossistema financeiro do macroambiente. 1, porque estou no ambiente que todos nós conhecemos esse negócio. 2, porque, como eu falei, eu montei uma apresentação de verdade para 1 hora e eu tenho 25 minutos, tá? O ecossistema financeiro como macroambiente econômico é aquilo que a gente conhece, é o nosso sistema financeiro nacional, os nossos mercados, os principais 4 mercados aqui, o mercado monetário, de câmbio, de crédito e de capitais, tá? E todos os agentes envolvidos ali. Quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de agentes independentes que se integram, que se conversam com um objetivo final, um objetivo comum, tá? Esse é o nosso sistema, é o ecossistema financeiro. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências e oportunidades e desafios desse ecossistema e o novo ecossistema financeiro que se forma e que se dá como resultado dessas forças e dessas tecnologias, tá? Como eu falei, eu vou passar bem mais rápido por aqui, porque são temas que a gente já explorou ricamente aqui, como o Pix e Open Finance, são tendências, são tecnologias que já estão aí. Trouxe essas 2 primeiro, porque é onde a gente é vanguarda no Brasil, né? O Brasil é exemplo positivo dessas 2 implementações, muito fruto da agenda do Banco Central de inovação. Então, a gente teve uma combinação perfeita de tecnologia, mas um regulatório que acompanhou esse desenvolvimento e que impulsionou essas 2 tendências, esses 2 produtos aqui, que é o nosso pagamento instantâneo e o Open Finance no Brasil. E aí, a gente vai olhar, óbvio, que o Pix é um sucesso, né? Não só como um account to account, ou seja, como uma ferramenta de transferência de recursos, mas também tem se mostrado um sucesso como meio de pagamento. E tem se tornado um dos principais, se não já o principal meio de pagamento utilizado no Brasil. E aí trouxe a bancarização, trouxe o que a gente já comentou muito aqui sobre derrubar barreiras e surgimento do nosso mercado de fintechs e por aí vai, tá? E o Open Finance no Brasil. Também, os números mostram, de 23 a 24, o crescimento de 96% de aumento no volume total de chamadas de API, mais 194% de aumento em API de iniciação de pagamentos, enfim,
o nosso Open Finance, como a gente conhece, é muito mais do que a troca de dados, mas sim trata-se de criar a infraestrutura que permite os sistemas financeiros interoperarem de forma confiável. Então, o nosso Open Finance vai muito além do que um Open Bank, quando a gente distribui ali e compartilha os dados, né? Mas ele também, esse é o aspecto interessante e positivo desse novo produto, é que ele traz a possibilidade de abertura e de financeira, né? Para que a gente consiga fazer, principalmente, a iniciação de pagamentos, né? Alguém aqui já pagou uma fatura, uma conta com dinheiro que estava em outra instituição? Alguém já fez isso? Ó, 1, 2, 3. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo ali também, ó, de forma interoperem de forma confiável. Talvez vocês não tenham feito porque talvez não se sintam confiáveis em fazer. A gente vai entender um pouquinho melhor depois. E aí trouxe o blockchain e Drex. Estavam juntos aqui, o Banco Central anunciou semana passada, se eu não me engano, né, de que o Drex, a nossa moeda digital, não seria mais baseada no blockchain. Então, isso ele anunciou como já foi falado aqui pela manhã, né, no Blockchain Rio, ou seja, foi realmente um momento adequado para falar, né, num evento de blockchain, falou que não ia usar mais blockchain. Mas legal. Então, assim, a blockchain que traz aqui as stablecoins, as criptomoedas, enfim, e era a base para a nossa moeda digital, que era uma moeda digital que estava indo para varejo, mas que também foi anunciado que iríamos para o atacado, a ver o que é que a gente vai experimentar e o que é que vão ser os impactos dessas duas tecnologias ainda a ver, e principalmente no caso do Drex, que é extremamente disruptivo, o que é que a gente vai enfrentar, o que é que a gente vai ter de oportunidades aqui. E aí, todas duas evoluindo, como já falei aqui, as stablecoins, o criptomoedas, isso já é realidade, isso já vem crescendo a cada ano, enfim, é algo que já está se consolidando. E o Drex, como já comentei, a gente vai entender o que é que vai acontecer. A proposta é que seja uma moeda de atacado, o que acalmou um pouco o mercado, mas o que deixa todo mundo por ele em pé, como é que funcionaria sendo uma moeda de varejo. Ok? E aí, as finanças descentralizadas e o que muito se falou aqui também pela manhã, as IAs. Né? E a DeFi baseada totalmente em blockchain, e a gente vai entender como que o poder de desintermediação desse negócio aqui. E a IA, para mim, eu sei que foi falado aqui como uma grande habilitadora, mas para mim isso traz uma mudança significativa, tanto do ponto de vista de custos, quanto do ponto de vista não só de hiperpersonalização que se fala, mas do ponto de vista de como a gente vai fazer negócio e como isso vai, óbvio, habilitando e alterar tudo o que a gente conhece, não só do ponto de vista de gestão, e principalmente do ponto de vista de gestão em como a gente gera as nossas empresas e como a gente consegue gerar novos produtos e novas soluções de maneira mais barata e mais simplificada. E aí a gente chega e entende que nós estamos formando um novo ecossistema financeiro, tá? Como assim? E é muito do que a gente já falou aqui, por isso vou falar pouco. Esse novo ecossistema financeiro, ele é invisível. A gente ouviu aqui o BMP, ouvimos aqui, enfim, as razões dele serem invisíveis. A gente combina Open Finance com Embedded Finance, e a gente tem um ecossistema financeiro hoje cada vez mais invisível, mais transparente para o usuário final. Descentralizado. Todas essas tecnologias têm um poder de desintermediação absurdo, em que você pode centralizar em um momento, mas na ponta final ele é totalmente descentralizado. Ele é altamente integrado por sua natureza e todas essas tecnologias de barramentos, enfim, a gente vai sempre buscar em algum lugar, então a gente vai trabalhar sempre com vários dados e talvez os mesmos dados. Ele é inteligente, a IA traz isso, e ele é hiperpersonalizado. Imagina o que é que a gente consegue fazendo com todas essas tecnologias e a riqueza de dados que o setor sempre teve com IA e hiperpersonalizar esse. Esse é o novo ecossistema financeiro. E aí a gente rapidamente sai de bancos tradicionais para o que a gente está chamando agora de ecossistemas inteligentes, onde no primeiro momento de digitalização a gente colocou vários canais de digitalização, de internet bank, onde ali a gente conseguia entregar alguns serviços, com acesso um pouco limitado a integrações. A gente traz para o fenômeno das fintechs, onde a gente tem mais entrantes e menos barreiras, a gente consegue entregar mais serviços personalizados e especializados e aumentar a gama de produtos e serviços lá para o cliente final. E agora a gente está na era do Open Finance, onde a gente compartilha todos esses dados
e acaba promovendo ainda mais inclusão financeira e o ecossistema inteligente, onde a gente tem uma integração maior entre as soluções B2B e B2C, tá? E quais são os desafios desse novo ecossistema financeiro, tá? A interoperabilidade. Isso não só no sentido interno, propriamente dito, quando a gente coloca de que as nossas soluções, dentro a nível Brasil, a gente tem a possibilidade de interoperar, no caso do Pix, bem feito, como o Open Finance, mas quebrar fronteiras, tá? Como que a gente consegue? O Brasil tem um padrão muito interessante, o Banco Central tem capitaneado essa agenda, mas quando a gente vai falar de para além do Brasil, América Latina, Europa, enfim, como que a gente garante interoperabilidade e quebra essas fronteiras com esses outros mercados, digamos assim, né? Confiabilidade. A gente ouviu um pouquinho sobre segurança também. E confiabilidade, eu perguntei agora há pouco. Quem que faz pagamento e tal? Pouca gente levantou, mas eu já fiz. Talvez isso tenha a ver com confiabilidade. Então, quanto mais descentralizado, quanto mais soluções pulverizadas, como que a gente garante para o usuário final que ele pode se sentir tranquilo e seguro em compartilhar os seus dados, em usar soluções que estão buscando em outros bancos, enfim, como que a gente garante confiabilidade? Segurança, que tem muito a ver com isso, a hiperpersonalização, que foi muito o tema da Febrabantec, como que eu consigo, com essa riqueza de dados, criar soluções mais específicas para o meu cliente, aumentando a variedade de soluções ali na ponta e atendendo às necessidades. A gente ouviu aqui, olha, eu coloco, pesquiso o bolo de noiva e tal, e vem muita coisa. Sim, tem a ver com hiperpersonalização. Mas como que a gente garante isso, não só do ponto de vista de produto, mas como a gente garante isso até do que eu vou ofertar como ecossistema, como um todo, né? E os dois principais, de que a jornada do cliente e os econômicos disso, a rentabilidade desse negócio, né? Quando a gente fala de modelos e ecossistemas, o que vai fazer esse ecossistema persistir e continuar evoluindo é uma jornada eficiente e se economicamente ele para em pé. Então, vamos falar do que a gente vai falar um pouquinho com mais calma aqui, que é o ecossistema financeiro como soluções integradas, ou seja, é um subproduto do que é o ecossistema financeiro macroambiente, né? Então, a gente tem lá no ecossistema financeiro nacional e como que eu crio um ecossistema para chamar de meu e para atender o meu cliente, tá? É um subconjunto disso, ou seja, eu atuo em um mercado financeiro, atuo no mercado de capitais, mas como que eu trago soluções que complementem esse valor para poder aumentar a minha oferta para o cliente ou para me proteger de uma concorrência, enfim. Como que eu crio um ecossistema? São aqueles famosos... a sopinha de letras lá do Acquire as a Service, Sue as a Service, Payments as a Service, Bank as a Service. Como que eu crio um ecossistema eficiente para atender a necessidade do meu cliente e que eu consiga oferir mais receita com esse negócio ou me proteger de algum jeito, tá? Então, nós hoje temos tecnologia suficiente para criar esses ecossistemas dentro da empresa, mas isso não é nada novo. Isso sempre existiu, desde sempre existiu. Então, como que se fazia antes, né? Olha, os grandes incumbentes, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Itaú, todos eles buscaram criar seus ecossistemas e hoje todos eles têm ecossistemas que vão muito além do mercado de bancário, né? Então a gente tem ali bandeira, adquirente, benefícios, fidelidade, cada um tem o seu de alguma forma. E é uma sopa de M&A, de aquisições, fusões e aquisições, de integrações e parcerias comerciais e que retrata aqui. Então isso não é formar o seu próprio ecossistema e por essas motivações ou outras, seja por aumentar a sua proposta de valor, ou seja para simplesmente proteger o contato do seu cliente com o seu concorrente, isso sempre existiu, não é algo novo. E a ideia é, mas qual que é a provocação? Ali tem uma, mas a gente poderia fazer outra. Qual que é a provocação hoje? Para fazer hoje meu ecossistema, olhando para toda a tecnologia que tem à disposição, realmente preciso adotar estratégia de M&A, de aquisição, de fazer várias integrações. Qual que tinha no modelo tradicional? Olha, tinha uma infraestrutura engessada, pouca personalização, alto custo para poder fazer isso. Então, olha,
Será que eu tenho capital para poder fazer isso? Vale a pena realmente eu criar esse meu ecossistema aqui e agora, com tudo que se fazia anteriormente, comprando as empresas, promovendo a integração, a centralização desse negócio, geralmente o constituidor desse arranjo. E o que a gente tem para falar hoje é o seguinte: o que é que a tecnologia hoje, o que é que essas tendências hoje têm que a gente pode usufruir e montar esse ecossistema de uma maneira mais eficiente, eficaz, com menor custo, de soluções white labels, enfim. E aí a gente entra no ecossistema inteligente. O que é que a gente tem nesse ecossistema inteligente? A gente tem uma gama de APIs, de soluções disponíveis, em que a gente pode atuar na interconexão desses serviços. Tá? Olha, eu atuo como subadquirente, tenho uma maquininha, mas eu gostaria de ter o banco, eu gostaria de ter uma emissão de cartão e gostaria de fechar e criar esse ecossistema. Eu preciso comprar como é que eu posso fazer isso? Então, eu posso usar a interconexão, uma modalidade integrada, mas principalmente, a gente começa a sair de um mercado que fazia sentido a centralização para um mercado que faz muito sentido a colaboração. Então, faz muito mais sentido estar em rede e ter uma adaptação muito mais fácil e contínua do que montar algo do zero, né, e ter todo aquele esforço de centralização do negócio, de integração de plataformas de tecnologias diferentes, e de pessoa e de gente. Né? Então, essas são as características hoje do ecossistema inteligente. É uma interconexão de serviço, uma modularidade em integração, uma colaboração em centralização e uma adaptação contínua. Tá? E aí a gente começa a nossa busca eterna pelo ecossistema aberto, né? Você é uma fintech, vai montar teu negócio, e aí eu começo tá, mas onde é que eu vou encontrar esse Acquire as a Service? Onde é que eu vou encontrar essa emissão como serviço? Se os grandes incumbentes protegem esse negócio como uma forma de proteger sua base de clientes e quem quer ser aberto, né? Então, a Entrepay faz esse serviço hoje. A Entrepay é um ecossistema aberto, porque a gente entendeu que no mundo conectado, abrir o ecossistema não é um risco, mas, na verdade, é uma vantagem competitiva. Óbvio que, com as tecnologias e com a característica que a gente tem hoje, escalar, e tudo isso aqui tem o ecossistema aberto ou ecossistema fechado, é muito de uma decisão de quanto você quer escalar o teu negócio. É muito uma decisão de quanto você quer escalar o teu negócio. Então, fechado, eu consigo proteger minha base de cliente, mas eu não consigo escalar, eu consigo ter um custo. Então, a pergunta é, ser um ecossistema aberto ou fechado? Um bom filósofo diria, depende. Um advogado bom diria, absolutamente. Ou seja, não diria nada, né? Diria tudo sem dizer nada. Então, assim, depende da tua jornada, depende do que você está contando. Se você tem um capital, se você tem algumas características, você vai por um lado ou por outro. Para nós fez muito sentido abrir o nosso ecossistema. Então, a gente está focando muito mais na escalabilidade e na habilitação do que na proteção de algo que a gente entende que não é necessário e que não tem a ver com o novo modelo do mercado, tá? E o que viabiliza isso? Óbvio, muita gente fala que tem uma plataforma aberta, muita gente fala que tem um ecossistema financeiro, mas é importante a gente olhar quais são as tecnologias que habilitam isso. Então, a gente precisa ter, e aí eu não vou repetir, mas enfim, toda tecnologia que a gente viu aqui é importante analisar nos ecossistemas que forem oferecidos para vocês. Se elas estão presentes, esse ecossistema é viável, ele pode acontecer e você pode confiar. Então, a gente tem, obviamente, uma redução na barreira, uma inclusão financeira muito maior e um menor custo de entrada. E o que a gente olha para esse negócio é o quanto eu deixo de FII, de operações fora do meu ecossistema, e que faz sentido eu criar um ecossistema e ganhar mais rentabilidade. Ou seja, é como eu consigo transformar o meu canal de venda não em um custo, mas em receita. Enquanto a gente olha aí, o Carlos falou anteriormente, né? Vou montar um canal e vou ter o custo, o investimento, e quanto isso vai me levar, e tem todo o up-to-date com compliance, as regras que eu vou ter que tocar, mas, ou seja, até isso virar receita, você vai levar um tempo significativo. E como que a gente consegue transformar esse canal de largada em um canal de receita e não em um canal de custo? Tá?
Então, a gente precisa liderar a próxima etapa. Nós precisamos ter consciência de que esses ecossistemas eles já existem, eles já operam. Só que nesse evento a gente já ouviu a Entrepay é mais um, mas a gente já ouviu aqui alguns desses ecossistemas que existem. E a gente precisa entender que a lógica da posse ela já foi. Né? Eu preciso ter uma solução que é minha. Por quê? Para quê? Né? E por que você não foca no seu core? Essa é a ideia. E a lógica da conexão é a lógica que existe hoje em dia. É muito mais fácil eu pensar na jornada do meu cliente e colocar esses ecossistemas para rodarem do que ter todo esse custo de implementação, enfim, e ter que responder por coisas que você não conhece de fato. O jogo não é mais dos gigantes, é de quem entende o canal dos dados e o tempo do cliente. Então, no final das contas, o que vai determinar o sucesso ou insucesso do ecossistema são esses dois pilares aqui. Muita gente fala, o que vai acontecer com o Pix agora, com essas novas funcionalidades em relação às bandeiras e tal. Acho que o ponto de qualquer ecossistema é o seguinte, a experiência do usuário puxa e vira, principalmente quando eu falo em meio de pagamento, mas ela por si só não resolve. A experiência do usuário mais uma economia, uma rentabilidade, os economics batendo, isso faz virar e muito rápido. Então, por que o usuário hoje paga com Pix? Ou por que o estabelecimento também? Não só porque a experiência do usuário era boa, porque nem era tanto assim no início, agora a gente tem um Pix por aproximação, mas para o estabelecimento era interessante pelos economics falando. Então, a gente tem essa combinação de duas coisas, o ecossistema financeiro inteligente que funcione, mas que tem a construção de uma jornada eficiente e uns economics que param em pé. Então, o Pix vai acabar com a bandeira? Depende. O Pix tem funcionalidades que vão parecer com a bandeira, mas a gente tem que olhar, e a gente está no mercado financeiro, então a gente tem que olhar para os econômicos da coisa. O que é que para em pé, e quem vai pagar a conta, e quem vai ficar com risco, e quem vai optar por tombar de uma rentabilidade X para uma rentabilidade Y, faz sentido? Não faz. Essas duas coisas precisam estar juntas, integradas, para que a gente entenda o que é que vai acontecer com o ecossistema. Então, é isso. Era um pouco disso que a gente tinha para falar com vocês. A Entrepay é uma solução de adquirência, mas não só uma solução de adquirência. Nós temos lá dentro da Entrepay, do Grupo Entre, de fato um ecossistema que vai dessa sopa de letrinhas todas, desde a adquirência como serviço, mas a emissão de cartão e o processamento de cartão, então isso as a Service, Acquire as a Service, Bank as a Service, tudo isso a gente tem no nosso ecossistema, a gente convida vocês a conhecerem e quem quiser pode bater um papo comigo no final. Obrigado. Obrigada, Anderson.